Deixa-me gravar, já estou a gravar. Está on, já está. O consumo de carne vermelha aumenta o risco de cancro? É comum ouvirmos nos mídias ou pela boca de muitos profissionais de saúde ou não que o consumo de carne vermelha aumenta o risco de cancro, em particular de cancro coloretal. A própria Organização Mundial de Saúde colocou em 2015 a carne vermelha no grupo 2A e as carnes processadas no grupo 1 da IARC, que classifica substâncias potencialmente carcinogénicas. O consumo de 50 gramas de carnes processadas por dia aumentaria o risco de cancro coloretal em 18% e o consumo de 100 gramas de carne vermelha aumentaria em 17%. Só para ter uma ideia, fumar aumentou o risco de cancro do pulmão em cerca de 1200%, para vermos aqui as diferenças de magnitude de que estamos a falar. Mas no início deste mês foi publicado um estudo no Annals of Internal Medicine a contestar as recomendações para a redução do consumo, tendo em conta uma grande sobrevalorização do risco pela Organização Mundial de Saúde e outras entidades competentes. Um artigo muito contestado, obviamente, e que até mereceu pedidos à revista para ser retirado por parte de alguns nomes proeminentes como Frank Hu, da Universidade de Harvard. Na verdade, os autores não fizeram mais do que olhar para os números e verificar que o aumento do risco era perfeitamente aceitável pela baixa magnitude. Não comer carne vermelha livraria apenas 7 pessoas em cada 1000 de cancro coloretal. Como os estatísticos costumam dizer que os profissionais de saúde não percebem nada do assunto, e com razão, isto porque muitas vezes não dá jeito de saber distinguir aquilo que é um risco relativo daquilo que é um risco absoluto, nem isso dá, obviamente, manchetes muito mediáticas. Dizer que o risco de cancro coloretal aumenta 18% por cada 50 gramas de carnes processadas, aliás, ingeridas por dia, não quer dizer que 18 em cada 100 pessoas que as comem vão ter cancro. Muito longe disso. Apenas que o risco aumenta 18% sobre o risco absoluto, e assim é o valor que interessa. Por exemplo, um homem de 50 anos que fez colonoscopia, sem pólitos, sem historial familiar e que pratica exercício 5 vezes por semana, não fuma e tem um IMC normal, apresenta um risco absoluto de desenvolver cancro coloretal em 10 anos de 0,16%. Logo, se ele comer 50 gramas por dia de carnes processadas, o risco aumenta em 18% e passa para 0,19%. Por outro lado, um homem de 60 anos que fez colonoscopia com pólipos presentes, tem 2 familiares com cancro coloretal sedentário e fuma 20 cigarros por dia e é obeso, tem um risco absoluto de 7,14%. Se comer 50 gramas por dia de carnes vermelhas, o seu risco passa então para 8,4%. Visto desta forma, já não parece tão alarmante, mas esta é a única forma correta que nós podemos analisar estes dados. E aqui, o infeliz teria certamente melhor partido em perder peso do que propriamente em deixar de comer carne, já que a obesidade aumenta o risco de cancro coloretal em 84% nos homens e 46% nas mulheres. A nutrição refugia-se muitas vezes da epidemiologia para estabelecer condutas que acabam por se tornar práticas clínicas e dogmas, isto pela dificuldade ou impossibilidade de desenhar e concretizar ensaios clínicos necessários para comprovar uma hipótese e inferir então uma relação causa-efeito. O efeito de um nutriente ou alimento no desenvolvimento de uma doença crónica manifesta-se a longo prazo e a magnitude é certamente pequena, sendo necessários estudos proibitivamente longos e de uma dimensão completamente irrealista. Mas existem critérios para inferir causalidade, os critérios de Bradford-Hill, que muitas vezes são então atropelados pela ânsia de um resultado mediático e ao encontro de determinados preconceitos. Os critérios são basicamente estes. 1. Força de associação, que é tanto maior quanto maior o risco relativo, aumentando a confiança na relação causal. Uma consistência e coerência com reprodução em várias amostras distintas. Temporalidade, o efeito vem sempre depois da causa. Gradiente biológico, a associação é maior quanto maior for a exposição. E, muito importante, a plausibilidade biológica, ou seja, uma base credível para a associação ou experimentação que comprove essa mesma hipótese. Sem satisfazer estes critérios, podemos fazer associações com o que nos apetecer, espúrias ou meros artefatos de duas variáveis que seguem uma tendência comum. Por exemplo, bem conhecida é a associação entre o consumo de gelados na Austrália e o ataque de tubarões. Uma associação real, mas claramente não causal. O consumo de gelados aumenta no verão, bem como a afluência às praias, e daí que o número de ataques de tubarões seja também ele superior.
A influência de variáveis secundárias de confundimento não pode ser completamente anulada por artimanhas estatísticas, ou por mais artimanhas estatísticas que se usem. O consumo de carne vermelha, para além de se associar ao cancro, também está associado a nível socioeconómico mais baixo, menor grau de escolaridade, tabagismo, sedentarismo, todos eles também associados a um maior risco de cancro, com um aumento do risco relativo tão residual, ou 18% neste caso, é impossível e abusivo estabelecer uma relação causal entre estas duas variáveis e, além disso, como a iniciação de um processo neoplásico ocorre 5 a 10 anos antes de um diagnóstico, a pergunta não é quanta carne vermelha o indivíduo come neste momento, mas sim quanta comia há 10 anos atrás. E obviamente que esta é uma análise retrospectiva muito pouco exata e, por si só, mais um enorme viés. Mas a verdade é que estabelecer de forma incontestável a relação entre a carne vermelha e o cancro é completamente impossível. Isto porque não há forma de realizar um estudo clínico com 10, 15 anos de duração com controle sobre a ingestão de carne vermelha. Simplesmente nunca irá acontecer. E como tal, haverá sempre lugar para interpretações com peso ideológico sobre os dados de investigação epidemiológica. O lobby vegetariano ou semi-vegetariano tem um peso hoje em dia grande nas entidades de saúde oficiais, não financeiramente, mas ideologicamente. E já agora, se a carne vermelha é de facto um agente causal de cancro coloretal, então a incidência em vegetarianos deverá ser inferior. Os estudos são completamente inconsistentes e análises prospectivas como o EPIC, na Europa, não mostram uma redução em indivíduos vegetarianos. E mesmo os que mostram, por exemplo, os estudos com adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos, trata-se de uma redução, aliás, pequena, de cerca de 11%. Curiosamente, a maior redução verifica-se em indivíduos que mantêm o peixe na alimentação e aí até cerca de 40%. E tratando-se por si de uma religião cuja doutrina limita o consumo de carne, é obviamente natural que quem come mais não seja propriamente bom a seguir regras e recomendações. Um outro aspecto interessante é que a maior parte dos estudos com associações positivas entre a carne vermelha e o cancro são nos Estados Unidos e que a maior parte não faz até distinção entre processados e não processados. Além disso, a própria cultura americana de churrasco pode explicar em parte esse risco acrescido. Não pela carne, mas pelos métodos de confecção a altas temperaturas e sem umidade que produzem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aminas heterocíclicas, potencialmente carcinogénicas, com uma exposição a longo prazo. Portanto, e ao contrário da mensagem que alguns possam querer fazer passar, a relação entre o consumo de carne vermelha e o cancro está longe de definida e, mesmo existindo, apresenta uma magnitude muito baixa comparativamente a aspectos como obesidade, tabagismo, atividade física, entre outros. Trata-se de uma questão, na verdade, mais ideológica do que cientificamente comprovada e balanceada. Noutras ocasiões já expressei a minha opinião sobre a necessidade de reduzir o consumo de carne vermelha. Numa perspectiva de sustentabilidade em expansão demográfica, poderemos pensar que sim, mesmo com um impacto marginal nas emissões totais de gases com efeito de estufa. Mais uma vez, uma questão essencialmente ideológica. Fará melhor o ambiente deixar de usar o carro um dia por semana do que deixar de comer carne vermelha o resto da minha vida. Mas temos que começar por algum lado, ou um bocadinho por todos os lados, por assim dizer, reduzindo o consumo, não abolindo. Não é uma mensagem que me choque de uma perspectiva ambiental e de sustentabilidade, não por motivos de saúde, como vimos, e um consumo médio de 2, 3 vezes por semana parece-me equilibrado, sem cair em extremismos, sem qualquer sustentação científica.